O INSS não reconhece, não averba, o período de vínculo reconhecido em reclamação trabalhista. Neste vídeo, nós vamos esclarecer os motivos que levam à negativa do INSS e também apresentar uma solução para que o trabalhador tenha o período integrado no seu tempo de contribuição. Existe uma grande contradição no ordenamento jurídico brasileiro em relação aos efeitos da decisão judicial trabalhista que reconhece um vínculo empregatício, uma relação de trabalho. Isto porque a Justiça do Trabalho, mais próxima das questões sociais, reconhece a fragilidade do trabalhador. Dificilmente o trabalhador vai cobrar da empresa a regularização da anotação do contrato de trabalho na carteira. Dificilmente este trabalhador também vai solicitar uma fiscalização no local de trabalho, assim como ele não vai pedir demissão por conta da irregularidade no seu vínculo empregatício, por conta de que o trabalhador depende do trabalho para sua sobrevivência. E a grande contradição que surge é que a decisão trabalhista que reconhece um vínculo empregatício, ela serve para fins trabalhistas, ela também serve para a União cobrar as contribuições previdenciárias. Esta parte é aceita pela União, pela Justiça, para realizar a cobrança das contribuições devidas inerente àquele mesmo período reconhecido como vínculo trabalhista pela decisão da Justiça do Trabalho. A contradição existe por conta da negativa da Previdência Social, INSS, em aceitar este mesmo período que foi reconhecido em decisão trabalhista, foi realizada a cobrança e pagamento das contribuições desse mesmo período, porém para fins de integração do tempo de contribuição deste mesmo trabalhador, o INSS não aceita e não inclui esse tempo como tempo de contribuição. E este tempo muitas vezes é essencial para a concessão de algum benefício previdenciário, seja pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional, enfim, qualquer benefício previdenciário é utilizado o tempo de contribuição e acaba acarretando um grande prejuízo para o trabalhador, para o segurado que vai buscar a concessão do benefício, justamente por esta contradição que existe no entendimento, ou seja, a decisão trabalhista ela é fatiada. A parte em relação à cobrança através da União pela Super Receita Federal dos tributos, das contribuições previdenciárias, é aproveitada, é aceita e é válida. Já a mesma decisão, ela não vai ser aceita, não vai ser aproveitada em relação ao tempo de contribuição do trabalhador. Então esta contradição, ela chega a ser absurda, porque ela prejudica a parte mais frágil, que é o trabalhador nesta relação, e ao mesmo tempo nós vamos explicar em seguida qual é o fundamento que o INSS utiliza para recusar a aceitação desse período reconhecido em ação trabalhista. O INSS justifica o não reconhecimento do vínculo trabalhista reconhecido em ação trabalhista, alegando que o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991 determina que o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários só será aceito quando realizado com início de prova material, não sendo admitido prova exclusivamente testemunhal. Outro fundamento que o INSS utiliza para se esquivar da aceitação dessa decisão trabalhista que reconhece o vínculo é que ele não participou dessa ação trabalhista, ele não foi réu, ele não participou do polo passivo. Portanto, o efeito daquela decisão, a coisa julgada, não atinge a autarquia. Este é outro fundamento utilizado pelo INSS para não reconhecer o vínculo empregatício proferida numa decisão trabalhista. Porém, nós entendemos que as explicações e as fundamentações utilizadas pelo INSS não são sustentáveis e não devem prevalecer, uma vez que isto não está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e nem com a legislação vigente, ao qual nós vamos demonstrar agora. O Estado brasileiro, através do exercício da jurisdição, reconhece a relação de trabalho e vínculo empregatício numa ação trabalhista.
A Previdência Social e o INSS, que é uma autarquia federal e, portanto, faz parte deste mesmo Estado brasileiro, não pode se opor a aceitar esta decisão proferida pelo mesmo Estado a qual o INSS também faz parte. O INSS não é um órgão à parte do Estado brasileiro. Portanto, não justifica o INSS alegar que não fez parte dessa relação trabalhista, não fez parte do processo e não esteve no polo passivo, uma vez que os efeitos dessa decisão trabalhista devem ser respeitados porque foi proferido pelo próprio Estado brasileiro, ao qual o INSS faz parte. Então, a justificativa de que o INSS não participou da lide, não contradisse os documentos apresentados ou não confrontou as testemunhas, isso não serve de base de sustentação para se opor ao cumprimento dos efeitos da decisão trabalhista. Até mesmo porque a parte inerente às contribuições previdenciárias é aceita, ou seja, a União Federal, através da Super Receita Federal, cobra e executa as contribuições previdenciárias inerente ao período que foi reconhecido naquela relação de emprego pela decisão trabalhista. Agora, a parte que cabe ao trabalhador para integrar o seu tempo de contribuição, este mesmo período não é aceito pelo INSS por uma decisão que foi proferida pelo mesmo Estado ao qual o INSS faz parte, é um braço, é uma autarquia federal. Portanto, esta justificativa do INSS, da Previdência Social, não tem nenhum tipo de sustentação. Por outro lado, nós podemos afirmar também que o trabalhador não pode ser penalizado por uma negligência do poder público. Não cabe ao trabalhador fiscalizar e cobrar as empresas a anotação do contrato de trabalho, assim como o pagamento das contribuições previdenciárias. Cabe aos órgãos fiscalizatórios que têm, inclusive, fundamento legal, têm autoridade legal para realizar fiscalização e executar multas e cobranças de tributos, assim como a regularização dos documentos inerentes ao vínculo empregatício. Não cabe atribuir ao trabalhador a obrigação e o ônus de cobrar a regularidade do vínculo empregatício e do pagamento das contribuições previdenciárias. É obrigação e atribuição legal do poder público realizar a fiscalização, regularização e cobrança das contribuições previdenciárias. Não cabe este ônus ao trabalhador, que é a parte mais frágil. O trabalhador ele não vai bater na porta do seu empregador e cobrar a anotação do contrato de trabalho na sua carteira de trabalho. Assim como não compete ao trabalhador cobrar as contribuições previdenciárias, e sim aos órgãos fiscalizatórios que têm poder e atribuição legal para realizar este tipo de conduta. Portanto, não pode o trabalhador ser penalizado por conta de uma negligência do poder público que não fiscaliza de uma maneira adequada a regularidade fiscal, tributária e acessória das empresas. A jurisprudência entende que o vínculo empregatício reconhecido através de uma decisão trabalhista supre ou serve de início de prova material para o reconhecimento de tempo de contribuição do trabalhador, ainda que esta decisão trabalhista tenha sido proferida por intermédio de prova exclusivamente testemunhal. Podemos demonstrar, a título de exemplo, a decisão proferida no recurso especial 147.454, ao qual reconheceu a decisão trabalhista como início de prova material para fins de concessão de benefício previdenciário. Para quem pretende obter o reconhecimento da decisão trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício junto ao INSS para fins de concessão de benefício previdenciário, é necessário tomar algumas providências. Para quem ainda não requereu o benefício previdenciário, primeiramente deve obter cópia integral da ação trabalhista para instruir o requerimento de pedido de benefício. Além de instruir o requerimento com a cópia integral da ação trabalhista, é importante que esse trabalhador tente localizar outros documentos que comprovem a realização do trabalho, a relação de emprego que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. Mesmo sabendo que o INSS fatalmente vai indeferir este requerimento, isto é importante porque este mesmo vínculo de trabalho será refeito na Justiça Previdenciária, ou seja, será necessário provar novamente o vínculo empregatício, a prestação de serviço remunerado para a Justiça Previdenciária para fins de concessão do benefício previdenciário
requerido. Uma outra providência que é muito importante e tão relevante quanto as outras é localizar uma testemunha que tenha prestado serviço na mesma época e no mesmo local que este trabalhador. Isto porque, na hora do juiz analisar este depoimento, na hora do juiz colher os elementos necessários juntamente com as outras provas documentais, isso vai ajudar, isso vai colaborar muito para a convicção do magistrado, do juiz, em reconhecer aquele período como tempo de contribuição.